Olá, pessoal! Estamos aqui novamente no RV Therapy da Energize, começando o nosso 2024 de pé direito no nosso podcast, como a gente prometeu para vocês, e trazendo o assunto mais votado, que foi trauma. É isso aí. E como foi um assunto muito votado, resolvemos fazer uma série e vamos trazer esse assunto, trauma, durante o mês de janeiro inteiro. Vamos conversar sobre diversos assuntos, diversos tipos de trauma e como ele afeta o nosso psicológico, emocional, nos afeta Nosso físico. fisicamente. E Isso. vamos destrinchar essa informação e deixar para vocês de uma forma de fácil entendimento e absorção. Vamos começar falando, pegando lá pela infância, Pauli, que é o mais fácil, né? Eu acho que 99,9% dos nossos traumas estão relacionados à nossa infância. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que o trauma não é o evento ocorrido. O trauma é uma ferida psicológica. É o que o seu emocional fez desse evento acontecido. Esse é o trauma, não o evento em si. Ou seja, nós podemos mudar as nossas emoções, o nosso psicológico com relação a esse trauma ocorrido, seja ele quanto for, porque ele está aqui dentro no nosso psicológico. Não é, Pauli? É isso aí. E lembrando sempre que, às vezes, a gente tem mania de se comparar aos outros e julgar as outras pessoas com os acontecimentos que ocorrem. Então, assim, muitas vezes você olha para a pessoa, mas aquilo ali não foi nada. Então, assim, o que vai gerar um trauma em mim, de forma alguma, vai ser a mesma coisa que vai gerar um trauma na Patrícia, por exemplo. Então, assim, uma coisa que me acontece que vai me deixar consequências e sequelas para a vida inteira, emocionais, para a Patrícia simplesmente pode ser um acontecido que passou e tudo bem. Então é muito importante olhar com muito carinho, principalmente mamãe e papai, quando as crianças passam por alguma coisa, alguma situação, chegam e contam, fiquei chateada por causa disso, vamos dar uma atenção, porque muitas vezes o que para você é um simples fato, um simples acontecimento, para uma pessoa, para uma outra pessoa, pode ser uma coisa que ela vai carregar para o resto da vida. Sim, a gente está tocando no assunto criança, pelo fato de vir da infância, a maioria dos traumas, e para vocês entenderem que trauma não precisa ser uma coisa grande que aconteceu com essa criança, tá, gente? Eu costumo dar o exemplo da criança que foi para a festa do aniversário do amiguinho e viu aquele amiguinho recebendo um monte de presente, carinho, atenção, e ela não. Sim. E isso gerou um trauma. Um trauma de não ser amado, de abandono, uma série de coisas pode ter acontecido com essa criança. Sim. Só, única e exclusivamente por causa desse pequeno evento nessa festa de aniversário. Então, a gente está abrindo o ano de 2024 falando sobre trauma, principalmente focado nas crianças, principalmente focado em você, mamãe e papai, que ainda tem a criança pequena, né, de 0 a 10, 12, até 14 anos, mas essa fase infantil é muito importante para essa criancinha não crescer um adulto com issues, com problemas, por pequenas coisas. Então a gente está abrindo esse programa para vocês, principalmente, entenderem os seus filhos. Então é importante ressaltar também que o trauma não é específico somente para a infância. Não. Podem acontecer na vida adulta, na adolescência e também durante a gestação. Então, quando a criança está dentro da barriga da mamãe, muitas vezes a mãe passa por devida situação, pode ser algum estresse, alguma coisa, e o bebê sente. O bebê sente tudo que a mãe está sentindo. Então, isso pode gerar traumas, sim, e também gerar registros, né, Patrícia? Sim. E com isso, a pessoa vem trazendo desde lá de trás. Sim. A saúde mental e emocional de uma mãe enquanto ela está grávida do seu bebezinho é extremamente importante. Tudo que vocês sentirem, essa criancinha está passando com vocês. Sim. Então vamos dar um outro exemplo para o pessoal entender. Aquela mãe que teve um problema, por exemplo, financeiro e teve um problema de alimentação durante a gestação por falta de dinheiro, não tinha uma comidinha direito para ter, esse bebê ele pode nascer com problemas de adição em comida. Isso. Então porque dentro dele, o emocional dele está registrado isso que foi a emoção da mãe. Sim. Né?
para vocês verem a importância da saúde mental, emocional de uma mãe enquanto ela está gerando esse filho. Sim. E isso pode se apresentar em duas formas. Pode vir como uma compulsão ou até mesmo como um vício em determinada comida e outros vícios em geral. Geralmente vem em adição, em vícios, isso. addiction é onde vem. Então, quando a gente entende isso, né, Paula, que o trauma não é a paulada na cabeça, e sim um galo criado, a confusão criada, fica mais fácil para a gente entender o que acontece com a gente. Essa parte do trauma, ela traz uma série de problemas para a gente na vida adulta, né? Que criam os triggers, criam emoções, sensações, reações, overreações. Você super reage em alguma situação e às vezes não sabe por quê. Por que eu ajo desse jeito? Por que eu me sinto dessa maneira? E muito desses sentimentos são lá de trás do trauma criado, né? Então a gente tem que prestar atenção. Outro exemplo para vocês entenderem. A mulher que foi estuprada um dia na vida dela, 20 anos depois, uma pessoa pode cruzar na rua usando o mesmo perfume que esse abusador usava no dia, ela sentir esse cheirinho e ter uma crise de pânico, ter uma crise de ansiedade, ter uma crise nervosa e não saber por quê. Porque esse cheirinho deu uma virada de chave lá na cabeça dela que levou ela lá para esse evento que aconteceu lá atrás e botou ela nesse momento estressante, de estresse, de ansiedade. E a maioria das vezes, gente, a pessoa não tem noção por que foi criado. Porque a gente não tem noção por causa do coping mecanismo. Então, por causa dos nossos mecanismos de defesa, né? Isso vão criando gatilhos emocionais que vão reinstalando o trauma ao decorrer do tempo. Como que funciona isso? Por exemplo, uma pessoa que lá atrás, uma vez na vida, falou você é incapaz, ou alguém falou você não sabe fazer nada mesmo, aí chega lá na frente, depois que já passou na vida profissional, fala, poxa cara, mas você poderia ter feito melhor, você não sabe fazer isso. Num tom de brincadeira, pode levar a pessoa de volta no trauma e reinstalar esse trauma. Sim. Por isso é muito importante, gente, a gente cuidar e aprender mais e mais a cada dia que passa sobre as nossas emoções, sobre o que é trauma, sobre como lidar com isso, como resolver esse problema no nosso interior. Isso é extremamente importante. Né? Não é só cuidar do filho quando nasce, mas a gente continuar cuidando da gente na vida adulta, cuidar da nossa criança interior, que é o que mexe lá na chavinha do trigger, né? A gente tem que olhar para esses traumas e a gente tem que aprender para saber olhar e como resolver, conseguir levar a vida com ele, olhando para ele com carinho, com emoção, mas conseguir prosseguir sem que seja virada uma chavinha do trigger na sua cabeça. Uma maneira de olhar para ter um entendimento de como você está, se você está vivendo na defensiva que a gente fala, decorrente de um trauma, é prestar atenção como são as suas reações ao mundo externo. Você é uma pessoa que se irrita facilmente, você é uma pessoa que se assusta facilmente, você de repente seria uma pessoa que quando vai ter uma discussão não consegue se agir como adulto, ou grita, ou já corre e chora, porque não consegue resolver os problemas de forma, né? Então, assim, todos esses são indicativos que você está vivendo com base no trauma. Eu vou dar o exemplo do Robin Williams, Paure. É um ator, comediante americano muito conhecido e ele veio a falecer com depressão, ele se matou. E o Robin Williams, eu nunca mais esqueci, ele deu uma entrevista na televisão uma vez, falando sobre a alegria dele, como ele é bom em fazer as pessoas sorrirem. E ele veio falar como era estranho que ele fazia a mãe dele rir. Isso, gente, é referência a uma falta de amor que ele achou que ele deveria receber e ele não recebeu. Isso torna as pessoas, a gente para também naquela pessoa que é a people pleasure, a pessoa que está sempre ali oferecendo o melhor dela
para o vizinho, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ajudar você a fazer o que você quiser, a lidar com o que você quiser. Essas pessoas não tiveram amor suficiente na vida. E a única maneira que elas sabem, que elas acham que elas podem receber amor, é sendo o people pleasure. Fazendo pelo outro. A pessoa que faz o tempo inteiro pelo outro, ultrapassando os próprios limites dela. Sim. Ela passa por cima dela para fazer o outro ser feliz. Uma coisa muito interessante a respeito disso é que, assim, a maior necessidade que temos como seres humanos é de sermos amados. Então, buscamos isso a todo custo, certo? Então, assim, essa questão de ser aceito, de ser visto, é sempre a necessidade básica de ser amada. A questão da criança, que quer a atenção da mãe, que faz gracinha, que pula, que brinca, tudo para chamar atenção, na verdade a única coisa que ela quer é ser amada e ser vista. Ela quer pertencer àquele ambiente. Então muitas vezes a gente olha para as crianças como se fossem seres que não têm vontade, que não têm direito, que não têm, né? Não tem nada, né? Essa coisa, né, que a mãe e o pai fazem o tempo todo, não faça isso, você não pode fazer isso não é bonito, isso é feio. A gente usa essas frasezinhas inocentes para a criança e ela pode entender aquilo como não sou boa o suficiente. Para eu ser boa o suficiente, eu tenho que fazer dessa maneira, eu tenho que fazer mais, eu tenho que agradar, eu tenho que sorrir, É isso, gente. São pequenos exemplos que a gente está dando hoje, de pequenas coisinhas que a gente não percebe, né? Mas que geram um trauma. A criança que ela não recebe o amor que ela acha que ela deveria, ela também se torna um outro tipo de pessoa, que é a criança alegre, animada, que faz todo mundo rir, que faz piada, charmosa. Isso é uma maneira que ela está tentando buscar amor nas pessoas. E o mais interessante disso tudo, Paurê, é que a gente acha super bonitinho e super engraçadinho. Exato. E lembrando também que o trauma não se apresenta somente em coisa positiva, de forma alguma. A maioria das vezes, a criança, quando ela está nesse estado de querer ser vista, que teve a experiência de algum trauma, ela vai apresentar comportamentos de agressividade, de se isolar. Quais são outros exemplos? Existem vários crianças em depressão, obesidade. Então, assim, é muito importante olhar para todos esses sintomas, todas essas características e prestar mais atenção. Lembrando sempre que terapia tá aí, gente. Então, assim, se caso você precise, ou se identificou alguma coisa aqui que alguém falou, se permita, né? Se dê a oportunidade. Se tem alguma restrição com terapia, gente, hoje a internet está aí ajudando todo. Você vê, estamos nós aqui falando sobre o assunto. Existem diversas pessoas que falam sobre diversos assuntos. Tente pelo menos se informar, mas tente se informar por uma fonte segura, né? Porque a internet tem muita coisa boa, mas tem muita mentira também. Sim. Então procure um nome que vocês conheçam, de algum psicólogo, terapeuta, neurologista, seja o que for, mas vão buscar essa informação se não quiserem buscar um terapeuta. Existe uma maneira muito tranquila da gente passar pelos nossos traumas, só falta você buscar essa maneira. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para informar, mas o trabalho é sempre de vocês. Então, voltando para o trauma, uma coisa que eu percebi, depois que me tornei terapeuta e depois que eu comecei a ter uma consciência maior sobre o meu corpo, sobre o meu ser, é que, na verdade, a gente consegue identificar e perceber quando estão sendo instalados os traumas. Então, assim, para mim, uma coisa muito pessoal, tá, gente? Eu percebo que algumas vezes, quando tem alguma situação onde alguma coisa que já foi um trauma para mim no passado e acontece outra vez, eu sinto como se fosse um tremor no estômago. Esse é um dos sintomas que eu sinto fisicamente. Eu sinto também como se fosse um spray, assim, mais na altura, né, do peito.
Então, assim, tem várias coisas. Muitas pessoas, logo após passar um trauma, na instalação do trauma, se tremem inteira. Então, tem muitas coisas que podem acontecer. E lembrando também que o trauma pode vir e somatizar. O que significa isso? Muitas vezes você segura e guarda para si, isso transformando esse trauma em doença. Isso aí é um assunto que a gente vai ter que conversar mais profundamente. O trauma, ele não traz só problemas emocionais, psicológicos. O trauma traz também problemas físicos, né? Tudo aquilo que a gente não resolve nas nossas emoções, o nosso corpo, de alguma maneira, ele traz aquilo para você ver que tem alguma coisa que você precisa resolver ainda. Né? Então a doença ela vem para isso. A doença vem de algum trauma lá atrás, ou de alguma emoção guardada, da sua maneira de ser, e ela se apresenta no seu corpo físico. Esse aí é um assunto muito bom para a gente ter um podcast falando só sobre isso. Mas sim, gente, as nossas emoções afetam em tudo na gente, principalmente na nossa saúde física e mental. Exato. Então vamos cuidar. Pauli, existem muitas pessoas também querendo falar sobre trauma de relacionamento a dois. É um assunto que a gente vai puxar, se vocês quiserem votar. Teve muita gente votando sobre trauma em relacionamento, trauma de casamento, né? É uma coisa que a gente pode conversar e envolver mais como se fosse traumas familiares, porque, querendo ou não, uma coisa leva a outra. Sim. E um casal que não está bem não tem como ser saudável até para os filhos, né? Então... Você vê que se a gente puxar, Paula, vem lá de trás de novo, ó. Vem. Por que eu tenho esse trauma? Veio da minha relação com meu pai, com minha mãe, e aí veio esse meu relacionamento. Então, tudo a gente puxa um fio da meada, que a gente vai tentar aqui fazer um tricô, destrinchar para vocês, colocar para vocês bonitinho, né? De uma maneira simples, objetiva, fácil e rápida para vocês aprenderem. A gente está dando basiquinho do basiquinho, só para vocês terem uma noção. É uma introdução a esse mês de conversas e entendimento, né? E, Patrícia, eu acho que para a gente finalizar aqui, é importante dar, como a gente estava conversando mais cedo, sobre qual é a possibilidade de instalação de trauma. Então, uma pessoa que vive num lar mais conturbado, né? Sim. Quando você vem de uma família saudável, né? As instalações dos traumas, elas são mais difíceis. Quando você já é criado naquele ambiente que não é tão saudável assim, já é mais fácil do trauma entrar. Vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Existe um estudo que fizeram com os homens que foram, com as pessoas que foram para o exército. Sim. Com relação a post-PTSD, post-traumatic stress disorder. Gente, é tongue twister, né? O trauma pós-traumático da guerra. Isso. Eu acho que vocês entenderam. 20% dessas pessoas sofreram de PTSD, que é esse pós-traumático disorder. Estresse pós-traumático. E eles foram pesquisar esses 20% e descobriram que eles vieram de famílias não saudáveis. Os 80% que não sofreram do post-traumatic disorder, eles vieram de famílias mais saudáveis. Eles tiveram apoio emocional, eles tiveram apoio da família. Você vê como isso afeta o ser humano que foi para a guerra. Sim. E o que isso mostra pra gente? Mostra pra gente que uma pessoa que vive num lar, onde ela não consegue desenvolver inteligência emocional, ela tem mais chances de desenvolver PTSD, ela tem mais chance de desenvolver ansiedade, pânico, todas essas coisas. Ela tem mais chance de desenvolver ADHD. Também. Então, assim, é muito importante frisar que o amor traz amor que beneficia. Então, assim, vamos olhar para as nossas crianças com todo amor e carinho do mundo. Mas com amor saudável, gente. Isso. Não esqueçam disso.
Os nossos filhos estão aqui para aprender com a gente, eles não são nossa propriedade. E nós Esse é um criamos assunto para outro dia, mais um assunto para outro dia. Tá? Eu espero que vocês gostem, a gente vai esperar aqui a votação de vocês e na próxima semana, na terça-feira, a gente vai fazer o podcast todinho, os 20, 30 minutos que a gente tem, só falando sobre esse assunto votado. E é isso, até a próxima semana, com muito amor e gratidão. Muita gratidão, que vocês tenham uma semana extremamente abençoada. Beijo enorme no coração. Feliz 2024. Feliz 2024 para vocês. Um beijo.